aqui, tanto no culto das 8 quanto no culto das 10 da manhã. E no dia 7 de setembro nós teremos batismo. O batismo não marca o final da sua caminhada, ele marca o início da sua caminhada com Cristo. Ele é um testemunho público daquilo que Jesus fez por você na hora da sua conversão. Por isso, se você é uma dessas pessoas que aceitou Jesus Cristo aqui no último domingo e ainda não deu o seu nome para participar do batismo, coloca aí no seu cartão Connect, nesse cartão verdinho que está aí, entrega para o nosso time, nós vamos entrar em contato com você, para que nós possamos viver um momento ali extraordinário e sobrenatural. Nós estamos numa série de mensagens chamada O que é o que é. E o primeiro ponto que a gente está trabalhando é o que é o cristão. O cristão é alguém que frequenta a igreja? Ah, porque eu frequento a igreja eu sou cristão? Não, você é frequentador de igreja. Porque eu sou membro de igreja eu sou cristão? Não, você é membro da igreja. O que é ser cristão de verdade? Eu vejo que nesse tempo de uma sociedade líquida, onde nós não temos mais fundamentos sólidos em nada, nós precisamos desconstruir para construir. Esse é o momento de desconstruir a nossa religiosidade. Porque muitas pessoas pensam que só pelo fato de frequentarem uma igreja que elas já vão para o céu, ou de fazer parte de uma membresia que ela é melhor do que os outros que não fazem. Mas na verdade a única coisa que nos difere nisso tudo é se Jesus entrou ou não no nosso coração. Na semana passada nós falamos aqui sobre nascer de novo. Hoje nós vamos avançar um pouco mais e nós vamos falar sobre a prática da palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, verso 18. Tiago, capítulo 1, verso 18. Abra e mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhando versículo por versículo, mas também faça anotações em relação àquilo que Deus vai falar ao seu coração, em relação a pontuações que Deus está fazendo de maneira específica para você, para que você possa recorrer ao longo da semana a tudo que Deus falou contigo e que você continue crescendo e avançando. Eu já aprendi tudo que Deus queria me ensinar ao longo dessa semana em cima desse texto, e hoje eu vou compartilhar com você. Então essa minha palavra é visando o seu crescimento espiritual, amém, igreja? Tiago 1, verso 18, o texto ele diz assim: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Versículo 19: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalecem, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, verso 22, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. 23, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não deixar-se corromper por este mundo. Vamos orar mais uma vez? Pai, ministra essa palavra no nosso coração. Espírito Santo de Deus, ministra cada versículo de uma maneira muito específica a cada pessoa que aqui está. Só não nos deixe sairmos daqui sem esse encontro com o Senhor. Só não nos deixe sair daqui sem que nada tenha acontecido dentro dos nossos corações. Que a Tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que não volta vazia, cumpra o seu propósito nas nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus que eu oro, e toda a igreja diz. Eu peço sempre para vocês falarem amém, porque amém significa assim seja. Então quando você fala amém, você está concordando, você está dizendo: Deus, eu quero receber, eu quero viver.
E no mundo espiritual é importante pronunciarmos, porque o diabo não conhece a nossa mente e o nosso coração. Ele não é como Deus. Nós precisamos declarar para que ele entenda o que está acontecendo nas nossas vidas. É muito triste, mas muitas pessoas, elas estão sendo enganadas por elas mesmas. Elas pensam que são salvas, elas se comportam como pessoas salvas, elas falam sobre um evangeliquez, elas têm uma atitude de cristão, mas a grande verdade é que elas não estão salvas ainda, porque não nasceram de novo, porque elas se acostumaram a frequentar uma igreja. Afinal de contas é muito gostoso esse movimento aqui, é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria, é um ambiente leve, onde todo mundo quer ajudar o outro, é tranquilo demais. Então muitas pessoas acabam se adaptando, gostando, mas não tiveram ainda aquela experiência de encontrar Jesus Cristo e ser lavado, e ser regenerado, e ter o seu novo nascimento. Isso é tão verdade que o próprio Jesus diz que lá no final dos tempos ele vai chegar para muitos e ele vai dizer: apartai-vos daqui, porque eu não vos conheço. Como não, Jesus? Eu estou aqui te servindo domingo após domingo, eu estou aqui entregando dízimo, a oferta, eu estou aqui na vigília. Apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu não vos conheço. O que Jesus Cristo está nos alertando é sobre algo que vai acontecer. E Juan, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que no dia do juízo final, muitos vão chegar lá achando que está tudo certo, achando que a dívida está quitada, achando que está salvo, e vai se surpreender quando ouvir do próprio Jesus Cristo: eu não vos conheço. Agora entenda um princípio do mundo espiritual: não é que Jesus vai te mandar para o inferno, você já nasceu condenado ao inferno. Por causa do pecado de Adão, por causa do pecado da humanidade, eu e você já nascemos condenados ao inferno. O que Jesus Cristo fez foi abrir mão da sua glória, descer como homem, e como homem pagar o preço do pecado, porque o salário do pecado era a morte. Então o que Jesus Cristo fez foi intervir para tentar mudar o rumo da sua vida. E hoje ele está aqui nesse culto dizendo: querido, tudo o que eu podia fazer para te salvar, eu já fiz. Agora só depende de você. E o que é que você precisa fazer? Você só precisa abrir o seu coração e deixar eu reinar. Não é abrir o coração para um Jesus decorador, porque ele diz assim: eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. E há uma grande diferença entre marceneiro e carpinteiro. O marceneiro trabalha com móveis, o carpinteiro trabalha com estrutura. O que Jesus está dizendo é: eu preciso entrar no seu coração para mexer com as estruturas, para fundamentar a sua vida. Então não é Jesus entra aqui e produz algumas emoções, não, é Jesus entra aqui e fundamenta a minha vida. Assuma o reinado, assuma o senhorio da minha mente, do meu coração. Então essa série de mensagens está trabalhando isso, e o texto que nós acabamos de ler, ele fala que um cristão de verdade, ele é praticante da palavra. Um cristão de verdade, ele não consegue não praticar a palavra. Agora, sabe o que acontece na prática? É interessante porque no meu gabinete, o tempo todo, eu estou escutando pessoas falarem assim: olha, eu sei que a palavra diz isso, mas o meu psicólogo diz uma coisa completamente diferente. Eu sei que a palavra diz isso, mas o meu pai, a minha mãe, me ensinou a fazer diferente. Eu sei que a palavra diz isso, mas aquele meu treinador está dizendo para eu seguir um rumo diferente. Sabe, se você nasceu de novo de verdade, você coloca a palavra acima de qualquer uma dessas opiniões, porque você entende que esse é um livro atemporal. Ele é divinamente inspirado por Deus, apto para o ensino e para a correção. Deus levantou e inspirou mais de 40 homens ao longo de 1600 anos para escrever algo que é atemporal, algo que fala de biologia, física quântica, mentoria, paternidade, maternidade, medicina, biologia, fala de tudo. E tudo que as pessoas estão descobrindo hoje, a gente já sabe, há muito tempo. Então quem nasceu de novo, pauta a vida dele na palavra. Agora, diante dessa verdade, a grande pergunta é: por que você tem que ser praticante da palavra?
Por que que você deve praticar a palavra? Em primeiro lugar, você deve praticar a palavra porque você foi gerado pela palavra. E alguém que foi gerado pela palavra não consegue não viver pela palavra. Olha o que diz o verso 18: por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. A decisão do quê? De te amar com amor incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A decisão do quê? De mandar Jesus Cristo descer. A decisão de Jesus Cristo se entregar, porque não mataram Jesus naquela cruz. A Bíblia diz que Ele entregou o seu Espírito, Ele escolheu morrer por mim e por você. Então nós fomos gerados na palavra. Não tem como eu viver com outro manual. Não tem como eu viver de opinião. Se eu nasci de novo, eu vivo da palavra. Mas você já viu esses crentes que ficam justificando tudo que fazem com base na filosofia, com base na antropologia? Você já viu esses crentes? A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo, mas sabe, tem pessoas me aconselhando e dizendo que eu tenho que me amar mais do que tudo, e que eu não tenho que amar ninguém não. A Bíblia diz que eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, mas sabe, tem pessoas me dizendo que eu tenho que ser feliz, custe o que custar. Custe o que custar, eu preciso ser feliz. Essa é a filosofia da minha vida. Sabe, a Bíblia diz que eu tenho que investir num tesouro celestial, eu tenho que investir na eternidade, mas o mercado diz que eu tenho que acumular agora, que eu tenho que ter agora, porque o homem é aquilo que ele tem. Então há muitos cristãos que não estão pautando a sua vida na palavra, mas nas filosofias mundanas, no mercado, na arte, na cultura, na antropologia, na psicologia. E eu já começo perguntando para você: a sua vida está pautada no quê? Quando você precisa tomar uma decisão, você recorre ao quê? Quando você precisa de uma direção, você busca o quê? Uma opinião mercadológica, uma opinião humanista, ou sobre aquilo que Deus tem para você? O que é que você está buscando para a sua vida? Quem nasceu da palavra não consegue seguir outra coisa que não seja a palavra, sabe? A Bíblia diz assim: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eu imagino a ovelha, o lobo uivando, e eu não sei se você sabe, mas a ciência diz que o uivo do lobo tem o poder de causar confusão mental no cérebro da ovelha. Então quando o lobo uiva, ela fica confusa, e naquela confusão ela se dispersa, mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. A questão é: você está deixando o lobo dirigir a sua vida? Você está deixando o lobo guiar os teus pensamentos? Você está deixando o lobo guiar as suas decisões? Ou você está pautando a sua vida na palavra de Deus? Eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que caminhar uma segunda milha. Eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que perdoar o meu irmão. Eu sei que as escrituras falam de julgo desigual. Eu sei que a Bíblia fala de doação, mas Juan, isso parece tão ultrapassado. Isso parece que não funciona mais. Querido, continua seguindo essas opiniões, continua ouvindo essas pessoas, e você vai ver aonde você vai chegar. Mas eu estou aqui para te alertar, como seu pastor, como alguém que ama você. Não tem como cumprir a palavra de Deus e dar errado. As pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, por que que Deus quis que eu quebrasse financeiramente? Deus nunca quis que você quebrasse financeiramente. Há promessas do Senhor para a sua vida na área financeira. A questão é que você não seguiu a palavra, você seguiu o seu coração, você seguiu os conselhos mercadológicos, mas você não pautou a sua vida financeira na palavra. Pastor, por que que Deus quis que a minha vida conjugal ficasse tumultuada? Deus não quis, mas será que você, homem, morreu pela sua esposa? Você, mulher, se entregou pelo seu marido? Será que vocês cumpriram a palavra? Pastor, por que que os meus filhos estão longe da igreja, não amam a igreja, estão seguindo outros caminhos? Será que você fez o que a Bíblia disse que você deveria fazer? Ensina a criança no caminho, e não o caminho, mas no caminho. Será que você deu a mão para eles e falou assim: você vai? Porque chegando lá, você tem os seus amiguinhos, você vai ficar feliz. Agora você está dizendo: eu não quero, eu estou cansado, eu estou com sono. Mas eu sei que quando chegar lá, você vai ficar feliz, então você vai. Será que você demonstrou com a sua vida o amor que você tem pela igreja? Porque o que eu mais vejo é a hipocrisia dentro dos lares.
A gente sai da igreja falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, falando mal da estrutura, falando mal da liderança, e os nossos filhos estão ouvindo. A gente recebe um convite, troca a igreja pelo convite, os nossos filhos estão vendo. Tudo aquilo que você tem hoje como não importante, os seus filhos vão ter também como não importante para eles. Então você fez o que a Bíblia disse que você deveria fazer. Não tem como, querido, seguir a palavra do Senhor e dar errado. Aonde você está pautando a sua vida? Por que você deve seguir a palavra de Deus? Porque você foi gerado pela a palavra. Mas como é que você se aproxima desse livro hoje? Com uma arrogância para dissecá-lo? Ou com humildade para aprender? Como é que você se aproxima da palavra de Deus hoje? Para estudá-la, para usá-la para os seus objetivos? Para parecer mais inteligente, para ensinar alguém, para ser chamado de sábio? Ou você se aproxima dela com humildade, com o coração quebrantado, dizendo: Deus, o que é que o Senhor quer tratar na minha vida? Você lê esse livro como um livro de história, ou como uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é capaz de separar juntas e medula, espírito e alma? Como que você hoje lida com esse livro que já tentaram destruir ao longo de toda a vida, queimando todas as unidades, proibindo a leitura, mas ainda continua sendo o livro mais vendido em toda a história da humanidade? Como é que você lida com esse livro que fala do passado, do presente, das coisas que hão de vir? Como é que você lida com ele? Como é que você trata ele? Quanto que você está se relacionando com a palavra de Deus? A palavra da verdade aqui no verso 18 é o Evangelho. É o Evangelho que nos reconfigurou, é o Evangelho que nos resetou, é o Evangelho que nos regenerou. É a boa notícia de que Jesus Cristo pagou o preço, que não há mais condenação, e que se hoje você abrir o seu coração, você não tem que pagar mais preço nenhum, porque foi pago. Você foi gerado nessa palavra, então se você foi gerado nessa palavra, é natural que agora você ouça essa palavra. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos, muitos não aguentariam ouvir a pregação do verdadeiro Evangelho. A Bíblia diz que no final dos tempos, as pessoas ajuntariam para si aqueles que falam o que elas querem ouvir. Agora me diz se isso não está acontecendo hoje. A gente entra no YouTube para pesquisar o pregador que nos faz sentir bem. A gente entra no YouTube para escolher uma pregação como alguém que escolhe uma comida no cardápio. O que eu quero ouvir hoje? Eu quero ouvir sobre ser uma estrela, eu quero ouvir sobre ser usado, eu quero ouvir sobre a honra e a glória que Deus vai me dar. A palavra está se cumprindo, o amor de muitos se esfriaria. Como é que está o seu amor por Deus? Como é que está o seu amor pela palavra? Como é que está o seu amor pela igreja de Jesus? Você precisa entender, querido, que Deus te ama de tal maneira que Ele ainda não desistiu de você. Ele não só enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar, como Ele está aqui hoje, batendo a porta do seu coração, dizendo: filho, acorda, filho, desperta do sono, filho, desperta da cegueira espiritual, abra os seus olhos. É só você olhar para o que está acontecendo aí. O mundo está gritando a volta de Jesus, a natureza está gritando o retorno de Cristo, e você está dormindo. Em todos os lugares há evidências, em todos os lugares há sinais, em todos os lugares há símbolos, está tudo aí diante de vocês, mas vocês estão como aqueles que dormem. Em segundo lugar, por que você deve praticar a palavra? Porque você faz parte dos primeiros frutos. Talvez você não tenha entendido o que isso significa. Você faz parte dos primeiros frutos, e eu vou te explicar. O texto diz: para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Essa palavra da verdade é o meio pelo qual Deus te faz de novo. É o meio pelo qual você experimenta do novo nascimento, da regeneração. Em outras palavras, os cristãos, a partir da aceitação do Evangelho no coração, eles são feitos novas criaturas, e então eles se tornam o primeiro de muitos frutos. Isso significa que você é como um testemunho, e você testemunha aquilo que Cristo fez, mas aquilo que Ele vai fazer. Esse aqui é um contexto de colheita, você precisa entender isso. E num contexto de colheita, num contexto agrícola, quando você pega o primeiro fruto, e aquele fruto vem ruim, significa que tudo que vem depois dele
também virá ruim. Mas quando você pega o primeiro fruto e ele é vistoso, ele não tem defeitos, ele é saboroso, significa que tudo que vier depois dele também é assim. Então você que aceitou Jesus Cristo, agora na sua família, é o primeiro fruto. Significa que tudo que vier depois de você, tem a ver com você. Então se você é um cristão meia boca, medíocre, mediano, o que significa? Que a próxima geração de cristãos, será daí para pior. Mas se você é um homem temente ao Senhor, um homem fervoroso, piedoso, se você é uma mulher que busca o Senhor, significa que a próxima geração, ela vai além disso, e ela vai buscar mais o Senhor, e vai ser mais temente ao Senhor ainda. Agora, com base no seu exemplo, que tipo de cristão nós teremos amanhã? Com base no quanto que você lê a palavra todos os dias, a próxima geração vai ler ou não vai ler? Com base no seu tempo de jejum semanal, a próxima geração vai ter a prática da disciplina espiritual ou eles nem vão saber o que é jejum? Com base nas suas ofertas e nos seus dízimos, a próxima geração vai ser dizimista fiel, vai ser ofertante ou não? Com base no seu compromisso de participar do culto, a próxima geração vai no culto uma vez por mês ou ela vai 4 domingos, 5 domingos? Com base no quanto você serve a Deus, a próxima geração vai ser consumista do evangelho ou vai ser servo de verdade? Porque você é como o primeiro fruto. E se eu entendo isso, eu preciso aumentar o meu nível. Querido, eu sou grato a Deus pela vida do meu avô, e eu não me canso de falar, e eu vou contar a história desse homem enquanto eu viver, e eu espero que os meus filhos também contem para honrar aquilo que Deus fez na vida dele. Mas eu sou testemunho e fruto de um homem que amou e ama ao Senhor. Meu avô tem glaucoma no estágio avançado, está perdendo a visão, e ele ora todos os dias: Deus, me dá visão só para eu ler a Bíblia. Não precisa me dar para mais nada, mas na hora que eu for ler a Bíblia, me dá visão. Eu não preciso enxergar mais nada, eu só quero enxergar a palavra. Eu sou fruto de um homem que chegava aqui 6 horas da manhã, porque se alguém precisasse, ele estava aqui. Ele foi o primeiro fruto, e olha o que Deus tem feito na minha família, na minha geração. Mas eu não posso entregar para a próxima geração menos que eu recebi. É por isso que num dia de hoje, por exemplo, eu poderia não estar aqui, mas eu acordei 3 da manhã, fui para o aeroporto 4h30 para poder estar aqui, porque domingo é inegociável, porque os meus filhos estão aqui me vendo, porque a minha família está aqui me vendo, porque o que está acontecendo vai ser narrado para as próximas gerações. Algumas decisões que eu tomei na minha vida, algumas coisas que eu me abstive na minha vida, não é porque é certo ou errado, porque é pecado ou não é, mas por causa do exemplo que eu quero dar para os meus filhos, é por causa do tipo de cristão que eu quero que eles sejam. Nós precisamos entender, querido, que nós somos exemplo para a próxima geração. Nós falamos da dona Neuza aqui, nós falamos do Paulo Nossi, podemos falar da Terezinha, do irmão Wilson Raimundo, podemos citar muitos outros homens e mulheres do nosso meio, dos quais esse mundo não é digno. Homens que são a semelhança de Deus, que você fala, essa pessoa deve ter muita intimidade com o Senhor, não é possível. Mas e nós, a nossa geração? Sabe, a nossa geração é uma geração que os adolescentes estão olhando e falando assim: se isso é ser crente, eu não quero ser. Olha a vida toda bagunçada, tudo dá errado, sabe? Onde essa pessoa põe a mão, o trem desanda. Eu não quero ser cristão. Ele arruma confusão, briga com todo mundo. Eu não quero ser. Mas quando a gente olha para a vida da dona Neuza, você fala assim: eu quero ser crente de verdade. Quando você olha para a vida do Paulo Nossi, você fala assim: eu quero ser crente de verdade. Eu quero conhecer a Deus como o Paulo Nossi conhece. Eu quero conhecer a Deus como a Maria Helena conhece. Eu quero conhecer a Deus como a Terezinha conhece. Eu quero conhecer a Deus como a dona Neuza conhece. Eu quero ter essa intimidade com o Senhor. Por que você deve então praticar a palavra? Porque você faz parte do primeiro fruto. E você hoje, para a sua família, pode estar gerando esperança ou desespero. Porque o seu filho pode estar olhando para você e falando assim: engraçado, meu pai fala que é crente, vai na igreja, quebra um pau com a minha mãe, ofende, humilha,
é todo bagunçado financeiramente, desespero, insegurança. Seu filho está olhando para você e falando assim: minha mãe fala que é crente, na igreja muda a voz, trata todo mundo bem, dentro de casa é um inferno, quebra um pau com as vizinhas, nenhuma vizinha gosta da minha mãe, ninguém gosta dela, a família deixa ela distante, ninguém quer aproximar. Pode estar gerando desespero, ou você pode estar gerando esperança. E você é esperança não só para os seus filhos, você é esperança para os seus sobrinhos. Eu tenho tios que me inspiraram. Você é esperança para os seus netos, como o meu avô foi na minha vida. Você é esperança para órfãos e viúvas, que nós vamos falar disso aqui mais tarde. Homens desprovidos de exemplo, mulheres desprovidas de exemplo, crianças desprovidas de exemplo. Então eu não faço só porque eu tenho um filho ou não tenho, eu faço para que a próxima geração de cristãos no Brasil seja uma geração de crente de verdade. Por que você deve praticar a palavra? Em primeiro lugar, porque você foi gerado por ela. E se isso é verdade, é natural que você a pratique. Se isso não é verdade, eu entendo porque você tem tanta dificuldade. Em segundo lugar, porque você faz parte dos primeiros frutos. Agora, em terceiro lugar, porque a palavra te faz viver de maneira sábia. Agora, no verso 19, Tiago diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar, porque a ira não produz a justiça de Deus. Aqui Tiago mostra que alguém que foi gerado pela palavra e alguém que é como o primeiro fruto de qualidade, ele tem um modo operante de viver. Alguém que foi gerado na palavra, alguém que é como o primeiro fruto, ele tem um estilo de vida. Qual o estilo de vida, pastor? Ele é pronto para ouvir, ele é tardio para falar e ele é tardio para irar. A palavra pronto no grego é tax. Daí vem a origem dos táxis, porque eles estão sempre prontos para te pegar. Então nós temos que estar pronto para ouvir. Isso significa que quando alguém for falar, você está atento. Quando alguém for falar, você está prestando atenção, você está olhando nos olhos, você não está com a sua atenção dividida, você está pronto para ouvir. Muitos irmãos aqui reclamam que eu demoro muito para responder mensagem de WhatsApp. Eu entendo vocês, eu demoro mesmo. Mas sabe por quê? Porque se eu atendo 10 pessoas no dia, eu não pego no celular durante todo o atendimento. Eu estou dando atenção. Se eu estou numa reunião, eu não estou respondendo o WhatsApp naquela reunião, eu estou 100% presente naquela reunião. Se você está conversando comigo, eu estou conversando com você. Se eu estou aqui no culto, cultuando a Deus, eu estou anotando a pregação, eu estou anotando o que Deus está falando comigo, mas eu não estou respondendo mensagem de WhatsApp, eu estou pronto para aquele momento. E Tiago está dizendo que o cristão de verdade, ele está pronto para ouvir as necessidades, pronto para acolher, pronto para entender. Mas ele diz que nós devemos ser tardios no falar. E a palavra tardio no grego é brades. E brades significa, ou traz a ideia de alguém que tem dificuldade cognitiva de compreensão. A pessoa, ela tem uma incapacidade ou uma dificuldade física. É isso que significa a palavra. O que o texto está dizendo é: quando você for falar, tenha dificuldade para falar, tenha dificuldade para responder, tenha dificuldade, sabe? Pensa no que você vai falar, não sai falando, haja como alguém que não sabe falar prontamente, haja como alguém que não tem as palavras prontas, haja como alguém que precisa raciocinar naquilo que vai dizer. Tiago diz que quem nasce da palavra, quem é como o primeiro fruto, ele é pronto para ouvir, ele é tardio para falar, e ele é tardio também para irar. O que a Bíblia está dizendo é: ouça muito, fale pouco e não reaja. Ouça muito, fale pouco e não reaja. Sabe, você não é um termostato, você não é alguém que vai reagir a situações. Você foi feito para agir, independente do ambiente. Há muitos cristãos que dizem assim: não, se o ambiente é bom, eu sou bom, se o ambiente está nervoso, eu estou nervoso. Não mexe comigo não toca no meu calo não pisa no meu pé não, porque você vai ver o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz: olha, ouça muito, fale pouco e não reaja.
Juan, mas as pessoas vão me chamar de bobo. Mais vale um bobo no céu do que um esperto no inferno. É interessante porque as pessoas pensam que elas vão ser chamadas de bobas, né? Mas forte não é quem domina o outro, forte é quem sabe se dominar. Forte não é quem cala o outro, forte é quem consegue se calar. Então, aquilo que você acha ou chama de bobo, o mundo espiritual chama de forte, chama de sábio. A Bíblia diz: até o tolo de boca calada passa por sábio. A Bíblia diz: melhor é o longânimo do que o valente, porque o que domina o seu espírito, ele tem um futuro próspero. A Bíblia diz que nós precisamos entender sobre o domínio próprio, porque a nossa língua pode gerar morte ou pode gerar vida. Por isso, seja rápido para ouvir as pessoas, lento para falar e mais lento ainda para reagir. Quando a gente fala sobre ira, há dois grandes perigos: o perigo da implosão, quando você guarda a ira, e o perigo da explosão, quando você deixa a ira sair. Mas as duas coisas são altamente destrutivas, porque você pode falar assim: pastor, mas eu não demonstro que eu estou irado, mas você está se matando por dentro. Pastor, eu não demonstro, eu não devolvo para as pessoas ou revido nas pessoas a minha ira, mas você está matando elas dentro de você. As duas coisas são altamente destrutivas. Uma pessoa irada é como um vulcão, por fora está tudo calmo, mas por dentro está em erupção. E da mesma forma que vulcões são evitados, pessoas que demonstram ira, pessoas iracundas, elas também são evitadas. Será que você não é alguém que tem sido evitado? Não é melhor não falar com ele não, porque ele pode perder a cabeça. Não, mas não fala com ele em público não, porque ele pode estourar. Não, mas não vamos envolver pessoa nesse trabalho não, porque o que ela fala sempre machuca e fere os outros. Sabe, talvez você não saiba disso, mas talvez a sua família tenha evitado falar com você. Talvez muitos lugares que você gostaria de trabalhar não estão contratando você porque estão percebendo em você a ira, o descontrole no falar. E a língua, ela é uma espada de morte ou de vida. E se você não controla a sua fala, você pode colocar tudo a perder. Agora, ninguém quer ter do lado alguém que pode colocar tudo a perder. Por isso, se você nasceu de novo, se você foi gerado na palavra, se a palavra faz de você como o primeiro fruto, você tem que ter um estilo de vida diferente. Você tem que ouvir muito, falar pouco e não irá nada. É por isso que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, e não 2 bocas e um ouvido, para que você possa ouvir mais, para que você possa compreender mais. É por isso que o ouvido é externo e a língua é interna, para que você consiga controlar ela. A Bíblia diz em outro texto: seja pronto para ouvir, mas tardio no falar, porque a morte e a vida estão no poder da sua língua. Querido, a mulher foi feita para gerar toda a semente que é lançada sobre ela. O sêmen, por exemplo, ele significa semente. E uma semente ou um sêmen é uma informação genética. É uma informação que o homem libera sobre a mulher. E a mulher tem o poder de gerar, de multiplicar toda a informação que foi depositada nela. Por isso, se você deposita sobre a sua esposa uma palavra de vida, ela multiplica aquela palavra. Mas se você lança sobre ela uma palavra de morte, ela também multiplica isso. Então você percebe o quanto que a nossa língua pode criar ou destruir. Tem muitos filhos que não conseguem crescer profissionalmente porque um dia recebeu uma palavra do pai: você nunca vai prosperar. Tem muito menino que não consegue tirar a carteira porque o pai disse: você nunca vai dirigir. E talvez você seja uma dessas pessoas, cheia de travas por causa das palavras que você recebeu. Não adianta então você falar que é cristão se você não escuta como um cristão deve escutar. Não adianta você falar que é um cristão se você não fala como um cristão deve falar. Não adianta você falar que você é um cristão se você não tem postura de cristão. Se você escuta pouco, fala muito e demonstra muita ira, isso prova que você não nasceu de novo, que você não é controlado pelo Espírito, porque o Espírito Santo não faz de você uma pessoa um pouco melhor, mas uma nova criatura, uma pessoa completamente transformada. O verso 20 diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Tem muitas pessoas que justificam a sua ira, a sua raiva, a sua explosividade, a sua grosseria no falar, dizendo que é uma questão de personalidade, que Deus a fez assim, que Deus a fez autêntica, que Deus deu para ela esse temperamento. Querido, Deus não te fez assim. Isso é o pecado que fez na sua vida. Isso é uma deturpação do pecado. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. As palavras do nosso Deus são palavras de amor, de criação, de edificação. Deus nos fez a imagem dele. Deus nos fez para gerar vida e não para destruir pessoas. Isso não tem nada a ver com a forma que Deus te fez. Isso tem a ver com os teus traumas, com as tuas doenças, com as tuas feridas, com os teus machucados. Isso tem a ver com a vida, o que a vida fez com você. Mas quando nós somos feitos de novo, quando nós nascemos de novo, nós somos curados. Os traumas são ressignificados, nós somos aperfeiçoados, e então nós nos tornamos uma nova criatura. Então aquele que gritava não grita mais, aquele que agredia não agride mais, aquele que ofendia não ofende mais, aquele que fazia fofoca não faz mais. Você é uma nova criatura. Por que você deve praticar a palavra? Porque você foi gerado por ela, porque você faz parte do primeiro fruto, porque a palavra te faz viver de modo sábio. Em quarto lugar, porque a palavra implantada em nós, ela é poderosa para nos salvar. Eu não sei do que você precisa de salvação, mas seja a área que for, a palavra de Deus tem poder de te salvar. Tiago 1,21 diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, aceitem a palavra implantada em vós, que é poderosa para salvá-los. Se você ficar relutando, dizendo aí no seu coração, não é bem assim, nada vai acontecer. Se você ficar resistindo, dizendo, não, mas eu não sou isso aí que você está falando, nada vai acontecer. Mas o texto diz: aceitem humildemente. A minha oração tem que ser: Deus, me mostra o que eu não estou conseguindo ver, porque eu estou diante de um espelho. Hoje a nossa geração está acostumada com a câmera interna do celular. A gente está acostumado com a câmera interna do celular que coloca filtro nas nossas imperfeições. Mas a palavra do Senhor não coloca filtro quando você se vê nela, ela te mostra como você é. O que nós precisamos entender é que não é só Deus que chama pastores, não. Não é só Deus que planta a igreja. Tem muita igreja e tem muito pastor que foram plantados e chamados por Satanás para enganar o povo. Tem uma teologia aí de um amor que aceita tudo, de uma graça que permite tudo, que é uma teologia satânica. Porque Deus ama você, mas Ele não ama o seu pecado. Deus ama você, mas Ele não aceita o seu pecado. O Filho dele morreu naquela cruz por causa do seu pecado. Tem muita gente achando que Deus vai aceitar, mas a Bíblia traz um monte de pecado que nem perdão tem, e que muita gente não vai para o céu por conta desses pecados que estão descritos aqui na Bíblia. Então não relativize aquilo que não é relativizado pelo Senhor. Não desvalorize aquilo que Ele valoriza. Não leva como brincadeira aquilo que Ele trata como sério. Por que nós temos que praticar a palavra? Porque ela pode nos salvar. Eu não sei o que você está vivendo, a sua dificuldade, a sua luta, o seu problema, mas se você abrir o seu coração com humildade, a palavra pode mudar a sua mente. Paulo diz assim: olha, não vos acostumeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da nossa mente, da vossa mente. Pela fé, pelo ouvir vem a fé, pelo ouvir vem a salvação. Querido, você precisa abrir o seu coração com humildade. Você precisa ter humildade. Não tem como ser crente e ser arrogante, ser crente e ser orgulhoso. Deus fala através do que Ele quiser falar. Ele fala através de animais, jumentos, sonho. Ele faz o que Ele quiser fazer. Não é porque eu tenho menos idade do que você que Deus não vai me usar na sua vida. Não é porque eu estou falando algo que você não concorda que não seja verdade. Você tem que ter humildade. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deus não está se agradando do que você está fazendo. O que você está fazendo, o seu estilo de vida não está agradando ao Senhor. Deus não tolera tudo, Ele não vai entender tudo. Você não tem como chegar lá no céu e fazer como você faz com o seu patrão. Vem cá, deixa eu te explicar, deixa eu justificar.
Você não vai conseguir fazer com Deus o que você faz com seu pai e sua mãe. Não tenta olhar o meu lado, não tem isso. As regras são claras. Não faz sentido você chamar Deus de pai se você continua vivendo no lamaçal do pecado. Não faz sentido você chamar Deus de pai se você continua no império das trevas. Jesus Cristo morreu para tirar você do lamaçal do pecado. Jesus Cristo morreu para tirar você do império das trevas e te transportar para o reino de luz. Deus nos ama e o seu amor é tão grande que Ele nos disciplina, que Ele nos exorta, que Ele não desistiu de você, que Ele está aqui domingo após domingo, chamando você a corrigir a sua vida. Agora, isso é tão verdade que o inimigo, tudo que ele faz talvez é para que você não venha aqui. Porque me responda, aonde que você vai ouvir o que eu estou te falando? Quem é na sua vida que está chegando para você para te exortar dessa maneira? Então você acha mesmo que o inimigo está feliz com você aqui? Pode esperar convite de churrasco, convite de festa, convite de viagem, pode esperar, porque todo investimento que o inimigo puder fazer, ele vai fazer, porque isso tudo é pequeno diante do que Deus fez por você. Se você hoje recebe perdão, se você hoje é salvo, uma geração de pessoas é transformada. O inimigo está investindo para você não se entregar, para destruir não só você, mas uma geração inteira de pessoas. A graça, querido, ela não faz no meu e nem no seu lugar. A graça de Deus é didática. A Bíblia diz que ela nos ensina a viver de modo santo, justo e irrepreensível. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Deus vai fazer o que você não pode, mas o que você pode, a responsabilidade é sua. Livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalecem, aceitem humildemente. O que o texto está dizendo é que aqueles que não querem livrar da imoralidade, que aqueles que não querem se livrar da maldade, são justamente esses que não conseguem aceitar a palavra com humildade, porque eles não querem. Não, eu quero continuar vivendo assim, eu não quero ser fiel ao Senhor, eu quero continuar vivendo assim, então eu não aceito essa palavra. Eu quero continuar na imoralidade, então eu não aceito essa palavra. Eu não aceito o que esse pastor está falando, porque eu quero continuar vivendo como eu estou, estourando, brigando, quebrando tudo. Eu quero continuar assim. Mas aquele que toma a decisão de abrir mão da maldade, aquele que toma a decisão de abrir mão dos pecados, ele consegue abrir o coração com humildade. É só se arrepender. É só se arrepender, é só deixar o Espírito Santo agir. Porque o poder dele aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem áreas que eu sou fraco, tem áreas que eu falo, Deus, eu não vou conseguir. Tem momentos e situações da vida que os meus pés tremem, as minhas pernas tremem, eu falo, Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir dar esse passo de fé, eu não vou conseguir avançar. E é nessas horas que o poder de Deus se aperfeiçoa, onde na minha humildade, na minha fraqueza. Mas se você não chega no ponto da humildade para demonstrar fraqueza, não tem poder para se aperfeiçoar na sua vida. Agora, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. Ele quer te levar para o próximo nível, Ele quer te levar para um próximo nível de intimidade com Ele. Então, por que praticar a palavra? Porque você foi gerado nela. Você deve amar a palavra, porque essa palavra te deu a vida eterna. Porque essa palavra mudou a sua mente, porque essa palavra transformou seus relacionamentos, porque essa palavra trouxe direção para a sua vida. Então eu amo a palavra do Senhor, nela eu medito dia e noite, porque eu amo o que está escrito aqui, porque é vida, porque você faz parte dos primeiros frutos, porque eu não quero ser um cristão meia boca. Eu não quero ser mediano, eu não quero ser medíocre, eu não quero envergonhar o nome de Deus, eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém, eu não quero que a próxima geração tenha vergonha do pai, do tio, do vô, não quero. Eu sou como o primeiro fruto, eu quero ser exemplo. A palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo 4,12, não despreze o fato de ser jovem, mas seja exemplo. Eu quero ser exemplo, eu quero ser inspiração. Nós somos o primeiro fruto, esse desejo tem que estar no seu coração. Esse desejo de poder inspirar as pessoas a amar mais a Deus, sabe? Às vezes eu procuro algumas pessoas para eu me relacionar. Às vezes eu olho para a minha vida e eu tento encontrar nos meus relacionamentos um homem que ama mais a Deus do que eu amo. Eu sou intencional em me relacionar com Ele.
porque o nível que ele está é o nível que eu quero estar. Às vezes eu procuro alguns homens que estão perto de mim, porque eu sei que eles amam uma esposa mais do que eu amo a minha, e eu falo assim: eu quero amar minha esposa como esse homem ama a dele, eu quero aprender com ele. Às vezes eu procuro no meio aí dos pastores, no meio de amigos, pessoas que estão educando os filhos melhor do que eu, e eu falo: eu quero andar com você, eu quero estar perto de você, porque eu quero esse nível para a minha vida. Mas às vezes você está aí no seu lugar dizendo assim: eu só quero continuar como estou, só quero deixar a vida me levar. O futuro é construído a partir das decisões que nós tomamos no presente, porque a palavra faz você viver de modo sábio, porque a palavra pode te salvar. Em quinto lugar, por que praticar a palavra? Porque ela nos ensina que apenas ouvir é enganar a nós mesmos. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Sabe o que faz uma pregação ser boa? Não é o quanto você gosta dela, é o quanto que você pratica. Sabe o que faz um devocional ser bom? Não é o quanto que você aprendeu, é o quanto que você começou a viver. Sabe o que faz um período de leitura bíblica ser bom? Não é o quanto que você decorou do texto, mas é o quanto que o texto transformou a sua vida. Agora me diz, ao longo de toda a sua jornada, quanto que essa palavra tem transformado você? Quanto que essa palavra tem mudado a maneira de você falar com os outros, falar dos outros? Quanto que essa palavra mudou a sua maneira de lidar com o dinheiro? Quanto que essa palavra mudou a maneira de lidar com a sua casa e a sua família? Porque talvez você está se enganando. Aquele que ouve e não pratica é como alguém que está se enganando. Tem muita gente que vem na igreja, está ouvindo a mensagem e sai daqui e não pratica nada, está se enganando. Querido, você perdeu o seu tempo aqui. Você podia ter usado esse tempo de manhã para fazer um esporte, então, para fazer um churrasco, comer uma carne bem feita. Mas você veio aqui. Você veio aqui, para que você veio aqui? Para que você está me ouvindo aqui agora? Por que você está aí anotando o que eu estou falando? Se não for para praticar, você está perdendo o seu tempo. Você está se enganando, enganando o seu cônjuge, enganando os seus filhos. Você está enganando todo mundo. A sua vida é uma vida de hipocrisia. Nós devemos praticar a palavra. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar se esquece. A Bíblia está sendo comparada a um espelho. E eu tenho falado aqui alguns domingos que todos nós temos um comportamento padrão quando nós nos olhamos no espelho. Qual é o comportamento padrão? Arrumar o que está feio. Quando o Tiago fala que a Bíblia é um espelho, é porque eu devo ler o texto para poder ver em mim as imperfeições. Não é para falar assim: olha como eu sou como Davi, eu também sou homem segundo o coração dele. Ai, que bonitinho. Não, é para falar assim: eu sou um adúltero como Davi. Se eu não cuidar, eu caio como ele caiu. Eu uso o que Deus me deu para o meu próprio prazer, como Sansão fez com o poder que Deus deu para ele, com a autoridade que Deus deu para ele. Não é para você se ver só nos pontos positivos, mas principalmente nos pontos negativos. Qual foi a última vez que você leu a palavra e corrigiu a sua vida? Qual foi a última vez que você leu a palavra e falou: eu preciso mudar? Qual foi a última vez que você fez um devocional e na hora ligou para alguém e pediu perdão? Porque se você não está fazendo isso, tem algo de errado com a sua devocional, tem algo de errado com a sua leitura bíblica. Tem muita gente fazendo o devocional sem fazer ou sem ter um momento de devoção. Eu tenho que ler a Bíblia, querido, não importa se eu estou lendo dentro do carro, se eu estou lendo enquanto eu estou dentro de um ônibus, se eu estou lendo fazendo alguma coisa, não importa. Se eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que olhar para ela e falar assim: eu preciso consertar isso aqui, eu preciso mudar isso daqui na minha vida. O fato de você estar como está depois de 30, 40 anos de cristianismo só mostra que você é alguém que ouve e não pratica, porque se você tivesse praticado 10%, você já estava em outro patamar. Agora, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Se hoje você sair daqui assumindo o compromisso de praticar, Deus pode fazer com que em um mês você viva o que você não viveu numa vida inteira.
Deus pode fazer que com uma semana você viva o que você não viveu com 10 anos. Deus pode. Ele está aqui dizendo: eu sou o teu pai, eu acredito, eu estou investindo em você, eu estou aqui insistindo no teu crescimento. Se você aceitar, querido, você não sabe o que você vai viver, mas eu tenho planos de paz, planos de fazê-lo prosperar e não de guerra. Deus tem planos, Deus tem promessa para a sua vida, mas às vezes o diabo acredita mais nas promessas do que você. Às vezes o diabo é mais crente do que você, porque ele acredita mais em Deus do que em você. Você é descrente, você não acredita em nada. Interessante, porque Deus falou assim: eu estou levantando Moisés como libertador do Egito. Talvez Joquebede tenha olhado e falado: será mesmo que de mim vai sair o libertador? Será mesmo que Moisés, esse negocinho aqui, vai ser esse homem todo? Talvez, e aqui é uma licença poética, enquanto ela estava olhando para o filho dela nessa crise, sabe o que Faraó estava fazendo? Manda matar todos os meninos. O Satanás acreditou mais do que talvez ela. Às vezes o diabo está acreditando mais nas promessas que Deus tem para você do que você mesmo. Porque enquanto você está aí panguando, enquanto você está aí sentado no sofá esperando as coisas acontecer, o diabo está investindo para destruir, para acabar, para impedir você de viver. E você está aí porque não está acreditando nas promessas que Deus tem para você. Deus tem promessas para o seu casamento. Leia tudo que a Bíblia fala de casamento. Deus tem promessas para os seus filhos. Leia tudo que a Bíblia fala sobre filiação. Deus tem promessas para a sua vida financeira. Deus tem promessas para o seu legado. Mas o que você está fazendo? Você acreditou nisso ou não? Porque enquanto você não está acreditando, o diabo está fazendo de tudo para que você possa desistir e não viver. Mas em nome de Jesus, assuma um compromisso nessa manhã. Eu vou viver o que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Eu vou ter o que a Bíblia diz que eu vou ter. Eu vou praticar o que a Bíblia diz que eu vou praticar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não importa se é tangível ou não, se a palavra do Senhor diz, eu vou acreditar e eu vou dar a minha vida por isso. Para ilustrar, deixa eu te contar uma história sobre um crítico de arte. Conta a história que um crítico de arte chega em Nova York para fazer lá uma avaliação de uma exposição. E aí quando ele vai descer do táxi lá na Times Square, ele acaba deixando o óculos dele dentro do carro. Ele tinha muito mais grau do que eu, muito mais dificuldade do que eu para enxergar, mas ele não podia faltar aquele compromisso. Aquele era um daqueles compromissos que marca a carreira de uma pessoa. Então ele decidiu entrar com a esposa e decidiu avaliar mesmo sem o óculos. Então ele chega, todo mundo para ouvir o que ele tem a dizer, e ele vai na primeira imagem que ele está vendo, e ele começa a falar: está vendo aqui essa imagem? Ela não foi produzida com esmero. Olha aqui o que vocês estão vendo, parece que a pessoa que fez isso daqui não tem amor pelo que faz. Olha esses traços, era um desenho de uma pessoa, e ele começou a criticar essa pessoa. Os olhos são muito afastados um do outro, esse rosto não é simétrico, não passa para a gente uma paz no que a gente está vendo. Aí a esposa dele vem correndo, cutuca ele e fala assim: você está avaliando o espelho, você está falando de você mesmo. É isso que acontece quando a gente lê a Bíblia de verdade. Eu começo a falar assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Isso aqui é um homem de Deus. Esse cara aqui estava disposto a pagar o preço. Ele acreditou, ele deu a vida dele. Nossa, eu não estou nem perto disso. Deus tem misericórdia, porque eu não tenho sido um filho que te agrada, porque eu tenho sido um discípulo que envergonha o teu nome, porque eu tenho sido um marido ou uma esposa que não está nem 10% daquilo que o Senhor escreveu na palavra, porque eu tenho sido um pai muito omisso, porque eu tenho sido um pastor muito omisso. Deus me perdoa. Muito das nossas críticas aos outros, na verdade, são um reflexo daquilo que nós somos. Tudo que mais te incomoda no outro tem a ver com você. Tudo aquilo que está te irritando no outro é algo que Deus está mostrando para você que você deve tratar na sua vida. Ler a Bíblia como se ela fosse um espelho é algo urgente e precisa acontecer hoje. Você precisa olhar para a Bíblia e não pensar no outro.
Você precisa ler a Bíblia, mas não é para pregar, não é para ensinar, não é para estudar. Você precisa ler a Bíblia para ela estudar você, para ela ler você, para ela dizer para você aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Foi isso que aconteceu com Isaías quando chegou diante de Jesus. Ele gritou: ai de mim, que sou um pecador, homem de impuros lábios. E sabe o que é interessante nesse texto? É que Deus tocou naquilo que Isaías reconheceu. Se ele tivesse dito: eu sou um homem de mente impura, olhos impuros, língua impura, Deus tinha tocado nele todo. Mas Deus tocou naquilo que ele reconheceu. Que eu e você tenhamos a humildade de ler a Bíblia e falar assim: Deus, toca em mim todo, me lava com teu sangue, me purifica do mal, purifica as minhas motivações, as minhas intenções, purifica o meu coração, purifica a minha maneira de olhar, de interpretar, de interagir. Por que ser praticante da palavra? Porque você foi gerado por ela, porque você é o primeiro fruto, porque a palavra te faz viver de modo sábio, porque a palavra é poderosa para te salvar, porque a palavra de Deus, ela muda a vida de quem acredita. E em sexto lugar, porque a palavra de Deus traz liberdade e bênção. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ler a Bíblia e não praticar traz condenação e tristeza para você. Mas ler a Bíblia e praticar faz com que você seja próspero, faz com que você seja feliz, faz com que você tenha sucesso. Por isso Tiago diz: observe a lei perfeita, porque ela traz liberdade e bênção para você. Feliz é o homem que escuta e pratica a palavra do Senhor. Outros textos diz: o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito dia e noite. E o texto diz que este homem que medita na palavra do Senhor dia e noite, ele é como árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prospera. Cadê esses homens? Cadê essas mulheres que tudo quanto fazem prosperam, que são bem-aventurados, significam mais do que felizes? Sabe, a ausência de homens e mulheres assim, ela vem na mesma proporção de uma ausência da prática da palavra. Feliz e próspero não é quem domina o seu irmão. Feliz e próspero é aquele que é dominado pela palavra. Feliz e próspero é aquele que pratica e aplica a palavra de Deus. Olha, Lucas 11:28, felizes são aqueles que ouvem e obedecem. João 13:17, agora vocês sabem, felizes são se praticarem. Em sétimo lugar, porque a palavra de Deus, porque praticar a palavra é saber usar as palavras. Tiago 1:26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo, a sua religião não tem valor nenhum. Porque praticar a palavra é aprender a usar as palavras. A boca fala do que está cheio o coração. Eu não sei se você está percebendo ou não, mas a religião que Deus reconhece e aceita, ela vai além dos dogmas, ela vai além da doutrina, ela vai além da teologia. A religião que Deus aceita é uma vida cristã prática, é uma vida vivida em integridade. A religião que Deus aceita é aquela que você rechaça a fofoca, você rechaça o falar mal do outro, a ingratidão, a murmuração. A religião que Deus aceita é rechaçar as ofensas, as críticas, as palavras de destruição. A religião que Deus aceita é aquela onde uma pessoa que foi transformada pela palavra, agora também transforma pela palavra, abençoa com a palavra, edifica com a palavra. Em oitavo lugar, porque a prática da palavra nos leva a cuidar dos necessitados. Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar-se corromper pelo mundo. Cuidar dos necessitados não deve ser apenas um assunto. Cuidar dos necessitados tem que ser o nosso estilo de vida. Por que você pode dar? Porque aquilo que você tem nas mãos não é seu, foi Deus que deu. E quando você usa de maneira correta, o Deus que deu dá muito mais. Por que você pode repartir? Porque o pão não é seu, o pão é nosso.
E por que o pão é nosso? Porque o Pai é nosso. E o Pai está procurando filhos maduros para cuidar dos filhos imaturos. Quando eu era pequenininho, eu sou o mais velho dos meus irmãos, aí tem o Rafael, que é o do meio, e o Renan, que é o caçula. E às vezes a gente ia para a praia, meu pai deixava a gente lá na praia e falava assim: olha, está aqui X reais para cada um. Eu sabia que os meus irmãos mais novos, eles iam pegar aquele dinheiro e gastar na mesma hora. Aí eu pegava o dinheiro de todo mundo. E se fosse para aquele dia, eu repartia por hora. Então a cada 3 horas vocês têm tanto para poder gastar. Então agora é a hora do café da manhã, vai lá e compra alguma coisa. Agora é o almoço, vai lá e compra alguma coisa. Agora é o jantar, vai lá e compra alguma coisa. O pai está procurando filhos maduros para cuidar dos filhos imaturos. O pai está procurando homens maduros para cuidar dos homens imaturos. E quem é o maduro? O maduro é que o administra bem. O maduro é o generoso. O maduro é o organizado. O maduro é o que pensa no outro. Deus está à procura de homens e mulheres fiéis. É isso que Ele está dizendo. Olha, quem nasceu da palavra é como o primeiro fruto. E querido, vamos só recapitular. Quem que é o unigênito? Quem que é verdadeiramente o primeiro fruto? Jesus Cristo. Significa que todos nós, porque de unigênito, único filho, ele se tornou primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Então significa que os muitos irmãos devem ser como o unigênito. Jesus Cristo é o meu padrão. Jesus Cristo é o meu exemplo. Jesus Cristo é a minha maior inspiração. Então quando eu me comparo com o meu irmão que está do meu lado, eu posso até falar: eu estou bem. Mas quando eu me comparo com Jesus Cristo, eu falo: eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso mudar de vida, eu preciso levar mais sério a palavra, eu preciso ser mais generoso, eu preciso ser mais verdadeiro, eu preciso ser mais íntegro, eu preciso cuidar dos outros, porque foi isso que Jesus fez. Ele deu a vida. Ele não cuidou da boca para fora, Ele deu a vida. Ele abraçou, Ele levou para a vida dele. Ele colocou dentro da casa dele, de modo que agora eu e você não somos mais órfãos, nós somos filhos. Por causa de quem? Por causa do filho mais velho, que abriu mão dos seus privilégios, para que eu e você também pudéssemos fazer parte dessa família. Mas muitas vezes você não quer abrir mão dos seus privilégios. Você não quer colocar mais gente dentro da família. Você não quer dividir o que você recebeu com alguém que não recebeu ainda. Mas aqueles que são gerados na palavra, eles são agora como Jesus, sempre pronto para te ouvir. Peçam em meu nome e vocês receberão. Bata a porta e ela será aberta. Pronto para ouvir. Tardio no falar, tardio no irá. É alguém transformado que transforma pela palavra. É alguém cuja palavra traz vida. É alguém que cuida dos órfãos e das viúvas. Quem é cristão? É alguém que nasceu de novo. É alguém que pratica a palavra. Não é alguém que frequenta a igreja. Não é um membro da igreja. Não é um dizimista. Alguém que nasceu de novo e alguém que pratica a palavra é membro da igreja, é dizimista, é ofertante, é servo, mas nem todo membro de igreja é cristão de verdade. Hoje, como seu pastor, eu abri o espelho. Ao longo dessa semana inteira eu me vi nesse espelho, mas hoje eu abri o espelho para você. E eu não abri o espelho e disse para você: você é isso. Eu abri o espelho para você dizer quem você é. Eu abri o espelho para você dizer se você é crente ou não. Eu abri o espelho para você falar se você nasceu de novo ou não, se você pratica a palavra ou não. Feche os seus olhos. Eu quero te ajudar, de verdade. Eu quero te ajudar, assim como eu fui muito ajudado nessa vida.
Ao longo da minha caminhada, muitas pessoas não me deixaram em paz, até que eu mudasse. Muitas pessoas investiram, orando por mim, clamando a Deus pela minha vida. Muitas pessoas me deram as mãos e caminharam comigo. Muitas pessoas me ensinaram a palavra. E o que eu recebi, eu também quero fazer por você, eu quero te ajudar. E eu sei que o mundo espiritual governa o mundo material, e tudo começa com decisões, com compromissos. Compromissos e decisões que nós tomamos com o Senhor. E eu quero te dar a chance nessa hora de fazer um compromisso com o Senhor, de tomar uma decisão. Se o Espírito Santo estiver falando com você, não ignora não. Não pensa que isso é coisa da sua cabeça. Às vezes é o Espírito Santo que está falando com você. Deixa ele falar. Ele está dizendo que você deve fazer o quê? Ele está te instruindo a tomar que tipo de decisão? Que tipo de compromisso? Se você chegou à conclusão de que você não nasceu de novo ainda, mas que hoje você quer nascer, se você chegou à conclusão de que você é um membro de igreja, um frequentador, um servo, mas você ainda não é praticante da palavra e quer ser, se você está tomando a decisão nessa manhã de assumir um compromisso com o Senhor, seja de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, seja de se reconciliar com Ele, seja de se reconciliar com a igreja, seja de falar: Deus, eu não quero mais viver na mesmice, eu estou aqui assumindo o compromisso de ir para o próximo nível, eu estou assumindo o compromisso de buscar mais e de ser mais obediente, mais praticante. Seja a decisão que você está tomando nessa manhã, eu quero orar por você, para que Deus te sustente nessa sua decisão. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu não vou perguntar o seu nome, eu só vou convidar você a se colocar de pé onde você está, para que eu possa orar por todos aqueles que nessa manhã estão assumindo um compromisso com o Senhor. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, 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 glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Jesus, glória a Deus, Pai. É o Senhor que faz, é o Senhor. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor aqueles que já se levantaram e aqueles que ainda vão se levantar ao longo dessa oração. Mas eu quero apresentar cada um deles diante do Senhor. Eu quero decretar que no mundo espiritual Satanás perdeu nessa manhã. Satanás não é onipresente nem onisciente, ele não conhece a mente dos nossos irmãos, mas quando eles se posicionam, quando eles se levantam diante de uma palavra como essa, nós estamos aqui como igreja declarando: o inimigo perdeu todas as investidas, todas as setas do inimigo estão caindo por terra, todas as amarras estão sendo desfeitas, todas as correntes estão sendo quebradas, porque uma decisão foi tomada nessa manhã, e essa é uma decisão espiritual. Eu peço ao Senhor, Pai, que sustente cada uma dessas pessoas no momento da fraqueza, que o Senhor faça como Pedro, que quando fraquejou o Senhor levantou ele, Pai, que o Senhor possa fortalecer as pessoas nas suas lutas, nos seus dilemas, nas suas crises, nas suas tentações, nas suas provações. Nós estamos aqui de pé diante do Senhor dizendo: Pai, com muita humildade nós queremos vencer o mal, mas muitas vezes nós não conseguimos. E se o apóstolo Paulo teve humildade para falar: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo, quem somos nós para não nos prostrarmos diante do Senhor? E é isso que nós estamos fazendo. Pai, nos ajuda e nos sustenta no compromisso que nós tomamos com o Senhor nessa manhã. Aqueles que estão abrindo o coração para o Senhor pela primeira vez, que o Teu Espírito Santo venha selar a salvação dessa pessoa, para que, conforme a Bíblia, nem a morte,
nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada nunca mais separe essa pessoa da sua presença, que nada nunca mais quebre o relacionamento dela com o Senhor, que ela seja selada, e que o teu Espírito Santo comece essa obra de renovação de mente, de coração, de regeneração, de tornar essa pessoa justa no seu tribunal, Pai. Que o teu Espírito Santo conduza essa pessoa a uma vida de obediência e de prática da palavra. Ó Deus, sustente aqueles que estão se reconciliando com o Senhor, dizendo: eu conheço o Senhor, eu conheço a palavra, mas eu escolhi caminhar longe, mas hoje eu estou assumindo o compromisso de voltar, eu estou assumindo o compromisso com o Senhor, eu vou fazer parte do que o Senhor está fazendo, eu vou ser parte da igreja de Jesus. Pai, sustenta essa pessoa quando o convite vier, sustenta essa pessoa quando a preguiça bater, sustenta essa pessoa quando o cansaço vier, sustenta essa pessoa diante de todas as provações, para que ela mantenha o compromisso dela diante do Senhor, ó Pai. Eu peço por aqueles, Deus, que nessa manhã estão apresentando diante do Senhor a decisão e o compromisso de te amar mais, de amar mais a sua palavra, de amar mais a igreja, de servir mais, de obedecer mais e de praticar mais. Eu peço ao Senhor, Pai, nos ensine a te amar mais, porque é possível te amar mais. Nos ensine a amar mais o próximo, porque é possível amar mais o próximo. Nos dê, Pai, a mesma mente de Cristo Jesus, o mesmo modo de pensar, sentir e agir, porque Ele é o verdadeiro primeiro fruto, Ele é o nosso exemplo, a nossa inspiração, e nós queremos ser como Jesus. Então, Pai, completa essa obra em nós, emprega em nós os valores e princípios do teu reino, nos dê o fruto do Espírito, que é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Nos dê, Pai, nos encha da tua presença, nos dê uma mente, um coração aprovado diante do Senhor, e nos sustente para que sejamos capazes de perseverar. Nos dê constância na vida espiritual para que sejamos capazes de avançar. E Deus, que muito em breve as próximas gerações possam agradecer ao Senhor pela vida daqueles que assumiram compromissos aqui. Que eles sejam como primeiro frutos dentro da sua família e dentro da sua casa. Que aqueles que ficaram de pé sejam como primeiro fruto no casamento. Que aqueles que ficaram de pé sejam como primeiro fruto no lugar em que trabalham, no lugar em que estudam. E que eles sejam influência para transformar gerações. Obrigado, Deus, porque tua presença é real. Obrigado, Jesus, por não ter desistido de nós. Obrigado por insistir no nosso crescimento. Obrigado, Jesus, pelo teu amor incondicional. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez em nós nessa manhã. Nós somos eternamente gratos ao Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque só o Senhor é digno. Obrigado pela perfeita obra da redenção, a perfeita obra da salvação. Obrigado pelo seu perdão, pela sua graça e a sua misericórdia que se renovam nessa manhã. E obrigado porque aquilo que o Senhor começou a fazer, o Senhor irá terminar, porque tu és fiel. E em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...